Ei, você que é mãe, que tem filhos adolescentes e que acha que está vivendo aquela fase terrível da adolescência, eu tenho algo para te contar hoje. O C3D Cast trouxe uma convidada de honra, não é mesmo, Daiane? É a nossa queridíssima, poderosa, autora do livro O Poder da Amolescência. Você sabe o que é amolescência? Olha, hoje a gente vai descobrir muitas coisas com a nossa querida Eliane Dorigueto. Aê, aplausos para ela! Obrigada, meninas, pela apresentação. É uma honra fazer parte desse projeto com vocês, o C3D Cast, né, que nós temos esse objetivo aí de levar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. E aí, nós vamos começar falando. Eliane, Vamos lá. me conta como você conseguiu chegar no nome O Poder da Amolescência. Gente, eu escutava muito, trabalho com jovens há muitos anos, né? Em atendimentos, né? A jovens, adolescentes, a pais também. E eu escutava muito assim, nossa, que aborrecente, que faz aborrecência, e muita aborrecência, né? E eu falei, gente, mas não é aborrecência, como assim, né? Eu não consegui enxergar dessa forma. Você enxerga desse jeito? Enfim, eu consegui pensar no amor. Por que não tratar essa fase com amor? E foi assim que chegou neste nome. É o poder do amor na adolescência. Então, ficou desse jeito. Amor-lescência. Desse jeito. Lindo nome, eu amei o nome. Que bom. O que eu achei mais interessante, né? Logo no começo do livro, você cita que os pais não entendem os filhos, né? Então, você cita aquela música do Renato Russo, muito bacana, né? Então, eu queria saber como criar essa ponte de comunicação entre o pai e o filho. É o grande desafio, né, Daiane, Cicleia, é a comunicação nessa fase. Os jovens estão em crescimento, em evolução, né? Nós temos uma criança, vamos pensar assim, nós temos uma criança que segue nossos conselhos, nossas ordens, né? Você manda, faz, é criança, né? Então tá ali. Então, daqui a pouco ele começa a crescer, né? Esse cérebro começa a ter mudanças, né, fisiológicas no corpo e tudo, e ele não mais vai aceitar essas ordens. Então, a comunicação desses pais tem que ser diferente. Tem que ser uma comunicação diferenciada para que ele possa não se sentir afrontado. Porque nessa fase da adolescência é onde ele encontra a sua individualidade, né? Essa criança, esse bebê, essa criança, depois esse pré-adolescente, então agora esse adolescente, ele está nesse desenvolvimento e ele precisa se individualizar do pai e da mãe para que ele possa ser um indivíduo, uma pessoa com suas ideias próprias, com seu pensamento próprio. E este momento da aborrecência é justamente isso. Ele tem que se distanciar para se encontrar e aí sim ser esse novo ser. Então é um crescimento, né? Adolescer é crescer né? Crescer para a vida. Então, a nossa dificuldade é essa, né? Da comunicação. Então, o Renato Russo foi muito feliz quando ele falou assim, você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Então, assim, e é isso. Essa música resume perfeitamente essa fase. Mas com amor, né? Com cuidado, com essa comunicação, ela sendo assertiva, a gente consegue ter bons resultados. Então, você está querendo dizer o seguinte, que o maior desafio das mães, nesse momento, é não conseguir fazer essa leitura desse entendimento da fase da adolescência, seria isso? É isso, Cicleia. O que acontece? Quando os pais têm a consciência dessas mudanças, entendem, né, que durante essa fase tá a informação neocórtex, né, que é pré-frontal, então assim, então ele é impulsivo, né, a emoção tá à flor da pele, tudo para ele é potencializado, né? Então, assim, uma tempestade em copo d'água por tudo. E é assim mesmo. Então, se você entrar no embate de fazer como era quando criança, de respeitar-te, né? De fazer o que você quer, de obedecer, não, agora você vai fazer isso. Gente, não funciona com adolescente. Você tem que ter flexibilidade. Você precisa ter esse jogo de cintura.
quem são os maduros dessa conversa? Quem são os adultos? Os adultos. Somos nós, os pais, né? Os professores, educadores, né? Que aqui a gente fala também para educadores. Então, assim, então somos os adultos da relação. Então, temos que ter maturidade, sabedoria para conduzir essa comunicação para que ela seja entendível, que a gente consiga se comunicar de uma forma funcional. E são desafiantes, né? Eles são desafiantes. Eu lembro muito bem de um caso bem próximo que o menino ainda não era um adolescente, mas era um pré-adolescente. E aí, por exemplo, a mãe não gostava que ele ficasse batendo palma assim em casa do nada, né? E aí ele fazia aquilo para poder provocar essa mãe, né? Quando a mãe percebeu isso, que ele fazia isso para provocá-la, ela começou a permitir, a não ligar para aquela situação, a entender essa situação dele, né, que ele estava fazendo para provocar, e acabaram-se os conflitos, né? Então, às vezes, a gente precisa ouvir o nosso, né, deixar crescer, né? É isso. Deixar crescer. Que eu acho que esse é o maior medo da gente, né? Como mãe, né? Que eu também sou mãe. Porque é uma fase muito longa, né? De 10 a 18 anos, né? Para alguma literatura, para outra de 12 a 19. Mas a gente sabe que esse córtex, né? O frontal, ele só se desenvolve totalmente, amadurece com 25 anos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. São muitos anos. Se a gente for pegar a idade menor de 10, né? Então, até 25, você imagina. Então, é um longo período de amadurecimento, desse desligamento, né? Para que essa identidade seja formada, né? O que eu gosto? Porque até então eu fazia o que meus pais gostavam, do jeito que eles gostavam. E agora não, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu desejo, eu tenho a minha sexualidade sendo aflorada, né? Eu tenho meus grupos de pertencimento que são muito importantes para que eu possa validar a minha essência, né? A minha individualidade, né? Então, acho que tem muito isso também. Então, você, mãe, que está assistindo aqui o nosso podcast, eu quero dizer para você que se esse momento demora tanto, dos 12, talvez até os 25 anos, não pode ser uma fase de aborrecência. Tem que ser uma fase de plenitude, de amor, de vida plena. Então, a gente tem que desenvolver um equilíbrio emocional enquanto pais, né? Para que a gente possa passar por essa fase com tranquilidade. Não é mesmo? E como é que a gente faz para levantar a autoestima desse adolescente que geralmente diz: eu sou magro, eu sou gordo, eu tenho espinha, eu sou feio, né? Assim, Eliane? Desse jeito, né? No livro eu abordo várias questões, né? Da visão do adolescente dele mesmo, né? Nós fomos adolescentes, sabemos disso, né? Todos nós sabemos quão difícil é você se encontrar, né? Essa percepção de si. Você tem uma percepção desfocada, né? Você acha que o outro é melhor que você acha que o outro, né? E você nada é bom, nada funciona. Não é inteligente, né? Que você não é inteligente o suficiente, né? Que você não é nada o suficiente. E isso é uma distorção realmente da sua visão própria. E como é que eu consigo resgatar essa autoestima desse meu jovem, né? Desse meu adolescente? Práticas simples. Primeiro, ouvir com atenção plena ali. Você está ali naquele momento com seu filho. O escute mesmo, porque muitas vezes você está ali conversando com seu filho, você pega o celular e passou uma reportagem, né, aconteceu tal coisa na televisão. Então, a sua atenção, né? Então, ter atenção para seu filho, né? Esse cuidado, isso é muito importante. Tem outras técnicas também, você pode fazer com ele caderninho das qualidades, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo, das boas práticas, o que eu fiz de bom. Celebrar as pequenas conquistas, sabe? Não valorizar só o resultado, mas o processo até chegar ao resultado. Então, assim, você não conseguiu, mas você fez isso. Então, isso é muito importante, celebrar as pequenas conquistas. Isso vai dando o quê para ele? Ciência de que ele está conseguindo fazer, aí vai trazendo o quê? A segurança, e ele vai se enxergando de uma forma mais positiva, que é o que a gente precisa, porque eles se comparam o tempo todo. Então, evitar comparações, né? Porque eles já fazem isso. Então, se você fizer também, vai ser complicado. Tem mais de um filho? Gente, cada um é único. Cada um é especial. Cada filho é único.
totalmente particular. Então, assim, a forma como eu falo com o Joãozinho vai ser diferente como eu falo com o José. Não pode ser igual, porque são pessoas diferentes. Recebem esse amor de forma diferente. Eu falo aqui das linguagens do amor. Isso é muito importante, você saber qual é a linguagem do amor que seu filho entende, que ele abastece o tanque dele com combustível de afetividade, de amor. Qual é? Né? Como ele se identifica? É com palavras de afirmação, é com atos de serviço, sabe? Como é? Então, assim, eu preciso saber disso. Então, meu filho, ele é único. Então, tem várias questões que a gente tem que estar pensando, né? E a gente dá várias ideias aqui e a gente vai estar continuando a falar sobre elas aqui no decorrer. Buscar em casa, né? Ter a certeza que em casa você tem um lar sólido, alguém capaz para o ouvir, né? Essa questão que você falou da atenção é muito importante, porque às vezes, hoje nesse mundo das redes sociais, né? A gente vê o quanto nosso filho ali está falando e a gente está ali prestando atenção nas histórias de outros, né? E a gente se comove com a história do outro, mas e com a história que está dentro da nossa casa? Todos nós temos essa dor, né? Nós passamos por essa dor enquanto adolescente, né? E somos mães, educadores, temos sobrinhos, se eu não sou mãe. Então, assim, todo mundo tem um adolescente ao seu redor para que você tenha um olhar mais cuidadoso com esse adolescente, né? Então, como eu falei, de evitar comparações, né? De evitar deixar um cantinho sozinho, perguntar com desejo de saber a resposta. Tem um psicólogo que ele fala, eu acho muito interessante, ele fala que você tem que parafrasear o que o adolescente diz. Para quê? Porque ele falou uma coisa, você, então quer dizer que você disse isso quer dizer isso? Para que ele possa ter certeza que você está prestando atenção no que ele está dizendo. Porque ele se sente tão nada, tão ninguém. Nesse desprendimento do cordão umbilical dos pais, porque é isso, né, adolescente? Ele desprende o cordão umbilical. Então, ele se sente tão vazio, perdido. Então, cabe a nós, adultos maduros, ter sabedoria para conduzir. Então, sem comparações, sem críticas muito severas, né? Dando tarefas possíveis de serem alcançadas, celebrar, né, os resultados que ele tem, na escola, cobrar, mas tudo tem um limite, nós temos múltiplas inteligências, então, assim, tem muitas questões envolvidas, mas o que a Dayana falou, Ciclé, também, é isso, é o amor, né? A gente precisa ter essa comunicação com o amor, você precisa até cobrar com o amor, né? Existem técnicas de comunicação, né? O jovem fez uma coisa errada, por exemplo, né? Então, como é que eu corrijo com amor? Como é que eu faço isso para não desmerecer, para ele não ficar, né? Então, eu vou enalteço o que ele fez, sabe? Digo que não tá legal e depois eu falo como poderia ter sido feito. Então, assim, sabe? É meio que o sanduíche das emoções. Sim. Sabe assim? Você primeiro diz o quanto ele é importante e tal. Olha, você fez isso, não foi tão legal, tá? Poderia ser assim, assim. Eu acredito em você e é isso, sabe? Quando o pai e a mãe demonstra, né? Tem genuinamente esse amor incondicional pelo filho, cara, isso tudo pode transformar. Eu acho que é isso. E eu vou te fazer uma pergunta, Eliane. Me fala uma coisa. Você aí, que está em casa nos assistindo, você é daquelas que fica enlouquecida com seu adolescente? Eliane, como que as mães que ficam, ai, meu Deus, eu não aguento mais. Como é que elas podem ter esse controle emocional para ter essa calma para falar com esse adolescente? Perfeita pergunta, porque eu sou mãe e a gente perde as estribeiras muitas vezes, não é, Dayana? Nossa, muitas vezes. Tem que se controlar. E o que eu falo para as minhas filhas, e fica de dica, né? Mamãe fez o melhor que ela podia dentro do que ela tinha naquele momento de conhecimento, né? Então a gente está em evolução, a gente vai aprendendo. Então agora as dicas, respondendo, Ciclé, como a gente pode passar por essa fase de uma forma sem enlouquecer, né? Primeiro você tem que respirar fundo, né? Quando faz alguma coisa que é errada, né? Segundo os seus princípios, e você viu que, nossa, dá aquele sangue, sobe. Lembra que a gente é adulto. O adulto. Lembra que nós somos adultos. Então, você respira fundo, porque onde a emoção está, a razão não ocupa o mesmo espaço. Tem que esperar essa emoção baixar para que a razão retorne à tona, para que você consiga pensar. Então, é isso. Então, respira fundo, que dá o tempo da emoção baixar,
calma, já fez. Isso. Já fez. O que eu posso fazer com isso? E aí você conversa, orienta, porque nossos adolescentes estão em crescimento. Eles vão aprender o quê? Errando, gente. Erro e acerto. Quantas vezes nós erramos? É isso, você só cresce assim. Você erra para acertar e é assim evoluindo, né? E o que é importante? É o responsável, né? O pai, o professor, estar próximo. Quando eu era criança, eu tinha aquele olhar fixo no filho, né? Para não cair, para não se machucar, para conduzir. Quando ele está maior, adolescente, esse próximo é um próximo diferente. É como se fosse um radar. Você está ali em volta, ele tem que saber que você é o apoio, você é o aconchego, você está ali para acolhê-lo numa dificuldade. Então, esse ambiente seguro é muito importante. Ele saber que pode contar com você, que qualquer problema que ele faça, você vai escutá-lo e não vai julgá-lo. Porque quando há julgamento, ele vai... vou falar para quê? Vai me julgar? Para que eu vou falar? Responder, né? Quantos alunos já recebia, né? Na função de orientação educacional, a gente recebe muitos jovens, né? E a faixa etária, né? Lá dos nossos jovens é essa, né? De 14 até, enfim, 20 e poucos anos. Então, é justamente essa fase, adolescência. Então, vem reclamar, vem falar. Poxa vida, minha mãe não me escuta. Aí eu falo, mas fala desse jeitinho. Não, mas ela não me escuta, tá falando no telefone junto e meu pai... Sabe assim? Então, assim, eles reclamam. O que eles reclamam? Da falta de atenção, de uma atenção ali, sabe, uma escuta ativa, sabe? Eu tô escutando e sem julgar, sem interromper. Se ele vem falar pra você que tava na balada e aquele coleguinha usou droga, aí você, droga! Pronto, ele já não fala mais nada. E Então, você perde a conexão. Você perde a conexão. Então, é escutar, né, sem julgamentos, e depois que ele falar, mandar a mensagem, você vai com um jeitinho, vai falar, mas por que... Pergunta, gente. Tem melhor forma de você educar um jovem do que perguntando? Pergunta. E o que você acha disso? Você acha que foi legal isso? Você acha quais são as consequências dessa atitude? Fazê-lo refletir, jogar limpo. Isso você vai estar o quê? Fazendo amadurecer, ele crescer e ele evoluir. E dentro o quê? Dos seus princípios, seus valores. Porque você ensina para os seus filhos, né, enquanto família, né? Seus princípios, seus valores. Chega na adolescência... É a prova, é colocar em prática todos esses princípios, valores que você passou enquanto família. Então, você tendo tido essa base boa com os seus pequenos, eles vão crescer de uma forma saudável. E se ainda não teve, se teve algum problema, disfuncionalidade nessa rota aí, teve algum problema, aí nada está perdido. A gente ainda consegue recuperar, dizendo que o ama incondicionalmente, que você está ali para ele, que você está ali... o que ele fizer, seja o que for, você vai entender e ele pode confiar em você. Ele precisa ter em casa esse porto seguro, esse ambiente seguro, para que ele possa não acreditar em tudo que ele vê na mídia, não acreditar em tudo que ele vê na televisão, que o coleguinha fala, porque você é responsável, seja escola, seja pai, mãe, vô, tio. É você que tem que educar, né? Você que tem que mostrar o caminho. E isso não é fácil. E não existe pai e mãe perfeito, né? Não existe modelo para pai e mãe, né? Existe? Você acha que existe? Você acha que existe modelo de pai e mãe? Não existe modelo de filho e de pai e de mãe. Gente, não tem receita de bolo, né? Cada indivíduo, né, ele tem o seu universo de características, de peculiaridades. Então, assim, nós precisamos... observar o nosso filho, né? No caso, a gente tá falando aqui mais para pais, talvez, né? Falando de adolescente, mas também tem a questão da escola, né? Então, o aluno... Então, você tem que observar esse jovem, esse adolescente, né? Observar se ele está, inclusive, em sofrimento por alguma questão, porque a gente sabe que os jovens são ruinzinhos, gente, assim, né? Eles são malvados, olha, eles adoram fazer... um comentário pejorativo, adoram pegar uma característica sua, te colocar para baixo, sabe? E isso, imagina, o adolescente já se sente, lembra que eu falei no início? Já se sente ali uma pessoa que não é nada, que não serve para nada, né? Que é feio, que tem espinha, que o cabelo não tá bonito. A pessoa é linda, mas ela não se enxerga linda. Essa é a verdade, né? Mas essa distorção de imagem, isso é muito real, acontece muito. Pega os jovens, assim, lindíssimos, meninos lindíssimos, e eles não se enxergam. Não se enxergam, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre ali enaltecendo, falando, mostrando, né? Para que ele possa ter essa visão dele não distorcida. Porque essa falta de referência dentro de casa é muito ruim. Isso você
tocou num ponto chave. Se a nossa família, né? Se eu tenho alguém que me fortalece, eu vou mostrar para o mundo à distância, né? O quanto vou mostrar o quanto eu sou, né? Eu vou estar mais seguro, né? Sim. Então, assim, uma coisa que a gente fala muito lá em casa é o seguinte: filhos, principalmente meu filho mais velho, né? Que estuda num lugar bem longe da nossa casa. Filho, a mamãe não vai estar lá com você. Ele é um pré-adolescente. Mas os valores da mamãe vão estar lá. Então, você precisa segui-los, né? E tá atento, né? Essa sua dica de jogar uma pergunta, né? Para colher mais coisas e trabalhar com mais, né? É melhor. A gente pode até tremer. Meu Deus, teve contato com isso, meu filho está falando sobre isso. Mas se conter e buscar a resposta. Porque ainda bem que ele está falando com a gente. Isso. Quando eu recebo jovens na orientação educacional, enfim, e eles trazem uma questão, né, sensível, né, e que, de repente, tem a ver com valores, questão de sexualidade, a questão, né, de espiritualidade. Então, você não sabe a resposta. Quando você não sabe a resposta, o que você faz? Faz uma pergunta. O que você acha? Mas o que você acha disso? Né? Você acha que isso está certo? Joga a pergunta e ele vai refletir, porque o que o jovem precisa é refletir sobre as ações dele, e é nesse amadurecimento que você vai. Quando eu falei do bullying, né? O bullying é uma das recorrências maiores assim, em escolas, a questão do bullying, né? Sofreram bullying? Quem já sofreu bullying na adolescência? Sabe qual era o meu apelido? Bicicleta. Ai, meu Deus do céu. Porque bicicleta, chiclete. Ai, meu Deus do céu. Você teve algum apelido também? Eu tive, mas eu não nem vai falar. Nem vou falar. No livro eu cito... Não, vamos resolver isso. Tem que curar esse trauma. Menina, gente, eu cito no livro que eu sofri muito bullying na adolescência, sabe? Foram durante anos, sabe? Lindíssima e sofreu bullying. Do quinto, antes era a quinta série, né? Hoje em dia é sexto ano, né? Até a oitava série. Então, eu tive esse grupo, né? Amiguíssimo, então são meus amigos até hoje, inclusive. Mas eles ficaram durante anos praticando bullying comigo. Era brincadeira para ele. Brincadeira. Hoje eu falo com os jovens, se a brincadeira for para denigrir, não for para elogiar, então não é brincadeira. Tem uma coisa errada nessa brincadeira. É uma brincadeira disfuncional e que o outro pode não gostar. Então, o respeito é a base de qualquer relacionamento, de qualquer relação, né? E quando os meus amigos hoje são meus amigos, eles me chamavam de vela acesa, macarrão sem molho e tal. Isso eu entrei no sofrimento. Hoje eu converso com as minhas filhas, né? Minhas filhas também são branquinhas, né? Então elas pequenininhas. Nossa, olha a princesa Cinderela da Disney. Ela é branquinha igual você. Olha, sabe, enaltecendo a cor, porque eu sofri tanto com isso. Eu passei minha adolescência usando calça comprida, me escondendo, blusa que tapasse meu corpo, não ia pra praia, pra piscina, com os jovens, e eu me fechei. E assim, na escola ninguém percebeu meu sofrimento, na minha casa ninguém percebeu o meu sofrimento. Não tô questionando meus pais, não, eles deram o melhor deles dentro do que eles podiam, não é isso, mas é que eu sofri de verdade, eu chorava, e isso foi muito difícil de eu virar essa chave, sabe? Foi com muito autoconhecimento que eu pude ler, gente, ler é libertador. Isso aí. Leitura, paz, todos jovens estão assistindo, leiam, porque a leitura faz você abrir novos horizontes. Então, assim, é que eu entendi que as pessoas são diferentes. São características diferentes. Graças a Qual Deus. Seria horrível todo mundo igual. É. Né? E qual o problema de ser branca? Qual o problema de ser negra? Qual o problema? Sabe? Não há. Somos diferentes. E é isso que nos tornam únicos. Únicos e especiais. Então, assim, se você é jovem que está assistindo agora, está passando por esse problema, saiba que você é único, você é especial, você tem muito valor. E o que estão dizendo para você, quando alguém vem com essas brincadeiras, esses apelidos pejorativos, eu falo isso com meus alunos, vou dar essa dica aqui para vocês também. Essa pessoa se sentiu inferior a você em alguma questão. E aí, o que ela faz? Te coloca para baixo para ela subir. Então, quando vem alguém te fazer uma crítica, não o seu amigo, porque seu amigo, né, seu pai vem te fazer uma crítica, é construtivo para te elevar. Mas quando é uma pessoa que você não tem nem tanto contato, um colega, uma pessoa que nem se conhece tão bem, você é isso. Aí você pensa, eu sou isso?
não sou isso. Né? Então é isso. Isso a cor não importa. Importa o que eu sou, o que eu tenho dentro de mim. Nós somos todos iguais. Então assim, essa dica, sabe? Se questione. É isso mesmo, sabe? É como nas mídias, né? Hoje em dia, celular, né? No Instagram, todo mundo é lindo, vida perfeita, ninguém tem problemas, ninguém fica triste. A vida é feita de altos e baixos, e são nos momentos do baixo que nós crescemos. Onde a gente pega força, onde você reflete, você analisa, e aí você, sobe de novo. Aí depois aprende de novo. E isso é normal. Essa utopia que os jovens têm que ser feliz o tempo todo, isso é mentira. Isso não existe. Não se sustenta. Não se sustenta. Né? E que bom que é assim que eu posso crescer, que eu posso mudar. Aquela Eliane lá de trás, ela evoluiu. Hoje o pessoal fala assim, até hoje, fala, nossa, pega um solzinho, né? Ser branca. Eu falei, é minha cor, eu vou morrer assim. Eu nunca vou mudar de cor. Eu sou branca. E aí a pessoa até se cala, fica até meio assim, mas não é verdade? Verdade. Porque assim, por que eu tenho que pegar um solzinho? Por que eu tenho que ser da cor bronzeada, né? A cor do verão? Por que eu não sou? Eu vou ficar com insolação. Eu vou ter problemas de pele. Eu não posso. Então assim, eu me respeito. Quando você se respeita, né? Você consegue ver esse respeito do outro também, sabe? Então assim, você tem que se respeitar. Você tem que se conhecer. Quais são suas potencialidades? O que você tem de bom? Os pais têm esse papel importantíssimo. Identificar quais são as potências do seu filho. O que ele é bom? Ele é bom em dançar. Não, ele é bom em redação. Não, ele é bom em matemática. Não, ele é muito bom em comunicação. Ele fala muito bem. Nossa, ele é bom nas redes sociais. O que seu filho é bom? Você é jovem, o que você é bom? Enaltece isso, sabe? Estuda mais, se aprofunda, porque isso vai te blindando dessas pessoas que vêm com essa energia ruim, vêm querendo e viu em você algo positivo, quer te colocar para baixo, então fala uma coisinha, te alfineta ali para que ele fique bem. Geralmente é assim na escola, né? Então eu sempre, quando chego a um aluno chorando, porque é sofrimento, bullying é um sofrimento muito grande, eu sempre faço-os refletir. Você é assim mesmo? Tem certeza? Mas olha isso. Por que ele falou isso? E aí eu faço refletir. A pessoa sai, sabe, entendendo, se conhecendo, e aquela informação já não é mais importante, porque você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, o valor que você tem não te atinge. Nada te atinge. Gasta a identidade, né? Quando você consegue conquistar a sua identidade, pode falar o que quiser, que não vai atingir. Isso, Ciclé, quando você sabe quem você é. Isso é amolescência. É a adolescência. Isso é o poder do amor na adolescência, do amor-lescência. Quando você traz o amor para a sua relação, para o seu ambiente familiar, né, para uma escola, né, para sua rede social, né, para sua casa, para o seu lar principalmente, para sua comunicação, para a forma como você vai corrigir o seu filho com amor também, porque você com raiva, né? Muitas vezes nós somos seres humanos, passíveis de erro, e eu errei já muito com as minhas filhas, já peço perdão, sempre peço perdão para elas, né? Porque a gente erra, e graças a Deus que erramos, somos seres humanos e vamos errar mesmo, mas o qual é importante? Ter a consciência do que você errou, para que você possa rever aquilo, fazer de uma forma diferente, a partir dessa consciência, né? Eu acho que é muito isso. É o ressignificado, né, que você está falando. Isso, ressignificar aquilo ali. Acreditar que você está dando o melhor, né? Acreditar no seu filho, acreditar nesse projeto, acreditar na sua educação, nos seus valores, né? Acreditar na sua família. O jovem, ele precisa que a gente acredite nele, nas habilidades dele. Todas as pessoas têm as suas habilidades, todas as pessoas, né? E o jovem precisa disso, dessa força que você está colocando aí. Sim, e essa força muitas vezes escapa, né? Eu gosto de falar de casos reais, né? Porque eu acho que é importante, porque muitas pessoas podem se identificar. Já atendi alunos que estavam à beira de um suicídio. Sabe? Tinham escrito carta já para os pais se despedindo. E foram na minha sala se despedir de mim, conversar comigo. Né? E eu percebi aquele sofrimento, né? E a pergunta, lembra das perguntas? Fazer perguntas? Então você começa a perguntar, aí ele começa a falar e botar para fora aquilo. E aí você consegue mudar aquela conduta, aquela, sabe, aquela atitude que ele faria. E depois ele vem te agradecer. Então isso é
tão transformador, sabe? Você ter esse olhar ativo. Tô falando isso por quê? Porque isso é lá na escola, mas em casa. Será que esse pai, essa mãe não viu esse jovem, né? Esse adolescente triste, cabisbaixo, trancado, sabe? Às vezes chorando. Será que não foi visto? Então, assim, o jovem quer ser visto, ele só quer ser visto, ser notado. Hoje, e aí uma prova dessa são as autolesões, né? Sim, automutilações. Isso. Automutilações. Isso. É uma lesão mesmo, né? Tá certo. Então, assim, muitos jovens se automutilam. Eles falam que a dor que eles sentem é tão maior do que aquela que eles estão fazendo no corpo. Que tentam a dor, né? E isso, assim, é muita terapia. A gente não tem que ter vergonha. Nós temos que mostrar para os nossos filhos a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis também. Nós passamos por aquele sofrimento também. Quando você chega para o seu filho e você fala da sua dor, como foi a sua adolescência, como foi seu primeiro namoro, tá, né? Você tá chorando por dor, né, do amor. Então, como é que foi? Ele consegue ver que você não é aquela pessoa que está naquele pedestral, você é alguém como ele e que ele pode se abrir. Então, quando eu sou vulnerável, é porque eu erro também, né? Então, quando eu mostro para ele que eu posso errar, que eu erro também, ele consegue ver em mim alguém de apoio, ele consegue se sentir acolhido e aí eu consigo entrar na seara dele para poder fazer um trabalho ali de amor e que em casa tem que ser feito dessa forma também, como nós já falamos, a escuta ativa, sabe? Você realmente escutar, você realmente trazer um feedback positivo para ele, fez alguma coisa que não está dentro dos seus padrões, conversar, chamá-lo para conversar, mostrar, olha, você é valiosíssimo para a mamãe, né? Pro pai. Como você é importante, como eu sou orgulhosa de você. Poxa, você fez isso, caramba, eu fiquei triste com o que você fez, não com você, porque há uma diferença quando você corrige um jovem, um adolescente, você dizer, nossa, mas você é isso, você, né, você é aquilo, né? Xingamentos, né? Eu recebo pais, já chegam lá, tá vendo? De novo você chama daqui. Tá vendo? Você aí começa a proferir palavras de baixo calão para os seus filhos. Então, assim, não é ele que é isso. Aquela atitude que ele fez é inadequada. Mas você vai continuar amando ele do jeitinho que ele é. E aquela atitude pode ser corrigida. Sim. Então, você vai falar da atitude, não da pessoa. Isso. E isso é pra vida. Isso é pra vida. Isso aí, estão vendo? Tem solução. Isso é para a vida. Tá pegando as palavras-chave? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar, a Eliane quer tomar um copinho de água, uma canequinha, porque falou bastante, né? Eu recebi uma pergunta aqui bem bacana. Vamos lá. No seu livro, no capítulo de práticas positivas, né? É muito inspirador. Eu queria que você desse assim, uma dica para o nosso pai, para a mãe, para o educador que está nos assistindo. Já falamos algumas aqui, né? Muitas, né? Práticas para a vida, para eles. Me dá uma dica, assim, que você ache mais importante, mais relevante. Falei várias que eu acho todas muito importantes, né? Quando você corrigia o sanduíche da emoção, você enaltece, fala o que aconteceu e depois fala uma coisa positiva novamente. Mas tem uma coisa que eu percebo que a gente faz muito, nós adultos, até nos nossos relacionamentos, né? Que é o uso do mas. Sabe? Você elogia seu filho, mas você fez isso, isso, isso. Nossa, você arrumou seu quarto, mas poderia ter pendurado as camisas. Nossa, você varreu a casa, mas ficou aquele cantinho. Ficou o cantinho, né? Quando você fala o mas, tudo que você elogiou antes... Perde o sentido. Perde o sentido. Perdeu. Então, assim, evitar usar... sabe isso? Quando você for fazer uma correção, como eu falei, você pode... Nossa, que legal, você varreu a casa e perfeito, mas da próxima vez, né, vai ficar ótimo, porque você vai varrer até aquele cantinho. Isso aí. Olha como é diferente. Olha como você não invalidou o que você disse antes. Porque quando eu falo assim, nossa, eu amo você, mas quando você fica na TPM, olha, é insuportável. Ih, eu acho que é uma dica. Não façam isso, Maria. Gente, até caiu um negócio aqui, o negócio é sério. Falou em TPM... Vai virar meme, vai virar meme. Mas é sério. Então, assim, quando a gente dá um elogio, fala alguma coisa que ele tenha feito,
E você depois fala do mais, porém, sabe? Então, assim, você tá tirando tudo que você elogiou antes. Então, isso aí. assim, evitar. Então, fala o que é legal, que ele fez, e que ótimo que você fez isso, e depois você vai fazer mais ainda, melhor ainda. Eu confio em você, eu acredito que você possa mais. Uma técnica que eu uso muito, e eu uso, terapêutica, tá? É você escrever. Né? Então, ensinar os jovens a escrever. Não fala daquele diário que você escreve do dia, não. Quem escreve é bom, que até treina a redação. Mas não é verdade? É verdade. Mas não é isso. Quando você está chateado, né? Se você é jovem, está chateado com seu pai, com a sua mãe, ou você, pai e mãe, chateado com seu filho, caramba, ele fez isso, me decepcionou, não esperava que ele fizesse isso. Pega o papel e escreve. Escreve tudo que você quer dizer. Escreve. Bota ali, transfere sua emoção toda para esse papel. Até porque se você falar na hora, você vai estar com a emoção lá em cima, tá sem a razão, lembra? Então, a gente precisa deixar a emoção baixar para a razão vir à tona, para você ter racionalidade e sabedoria na sua ação. Então, assim, escreve tudo ali. Quando você está escrevendo, é terapêutico, né? Depois, no dia seguinte, quando a emoção baixar, você lê aquilo. Nem metade você vai falar com a pessoa. Sabe, você vai ponderar aquilo. E isso serve para qualquer coisa. Quando eu tô chateada com alguém, né, eu escrevo até hoje. É terapêutico para mim isso, sabe? Por quê? Porque eu coloco ali toda a minha emoção. No dia seguinte eu vou olhar, daqui a 2 dias, eu falei, nossa, exagerei. Exagerei. Não é bem isso, não é bem isso. Há uma sabe? chance, né? Não é bem isso. E você pode rever, porque você vai rever com outro olhar, porque você não tá com a emoção à flor da pele. Isso. Né? Você não tá com o resgate da amígdala, né? Você que resgata você pra... Não, você tá usando o racional. Aqui, ó, corte pré-frontal, sabe? Então, assim, nós precisamos utilizar essa partezinha aqui do nosso cérebro, da racionalidade, né? Para que a gente possa ter boas relações. Então, a questão do uso do mais, a questão de redigir, para você botar para fora, só falar quando você tiver realmente com a razão, né? Enaltecer seu filho o tempo inteiro, né? O processo, a construção, não só o resultado, né? De repente, na prova, ele não tirou uma nota boa, mas, poxa, ele fez um trabalho que foi muito bem, o caderno dele está muito bom, ele tem um ótimo aluno. Então, é o processo, porque isso vai trazendo a autoestima reforçada, esse amor próprio sendo fortalecido, e isso vai construindo boas relações. E é claro, né, gente, o ouvir. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu bato nessa tecla porque a escuta ativa, você realmente estar ali para ouvir o seu jovem, porque hoje em dia, o que mais é raro e mais caro hoje em dia é nosso tempo. Nosso tempo. Todo mundo quer tempo para ganhar dinheiro, é o tempo, e você não tem tempo para os seus, que são suas joias raras, que são sua preciosidade, porque você diz que ama, tal, mas cadê o tempo para aquela pessoa? Cadê o tempo para você estar ali para escutar? Sem julgar, sem julgamento, sem você ficar acusando, apontando, sabe? Sem críticas duras, sabe? Severas, porque isso não vai trazer o crescimento que a gente precisa desse jovem, esse amadurecimento. Ele precisa de ter esse tempo, sabe? De errar, ele tem que errar. Você, como responsável, você tem que estar ali acompanhando. O radar, lembra que você é o radar? Você está ali acompanhando. Ele tem que errar, ele tem que quebrar a cara, mas você está ali. Você não abandonou. Você está ali, você sabe com quem ele anda, você sabe quem são os amigos, a família dos amigos, você sabe o que ele está fazendo na internet, que joguinho é esse, quem é esse amiguinho, mas você está ali junto. Com o olhar atento, é um olhar de radar, vendo todo o entorno. Não é aquele olhar de criancinha que você está perto, ali presencialmente. Não entende? punitivo, educador, né? Um olhar sem julgamento. Isso. Um olhar para que ele possa evoluir, sabendo que ele está crescendo. E que você já passou por isso, e que todos iremos passar, e ainda iremos errar muito, né? E é isso, a vida é essa. Com certeza. Respondido? Perfeito. Eliane, assim, falar com você é fazer uma reflexão, é viajar, é querer ser melhor, né? Né não, Sicleia? Eliane, como as pessoas encontram você? Me diz. Como eu consigo comprar o seu livro? Então, vamos lá. Esse livro está nas livrarias, mas eu faço um convite para você. Se você quiser esse livro, eu posso mandar ele autografado para você.
né? De repente você quer um livro autografado pela autora, né? É tão difícil, né? Ter aquela tarde de autógrafo, então assim, nossa, já foi. Então assim, eu envio para você autografado, manda lá um direct no @C3Decast, né? Isso. Ou no meu pessoal, Eliane, @Eliane Dorigueto também tanto faz. Mas o C3Decast é mais fácil, né? De gravar. Manda um direct lá que a gente manda, né? Fala o valor do livro, dos correios, a gente manda pro Sedex para você, autografado, e você vai ter toda essa obra, né? Tudo que a gente conversou aqui por escrito. Esse manual, né? Porque é um manual, manual. gente. Aproveita aí, é um manual. Eliane também é terapeuta, né, Eliane? Então, né, nessa busca aí por autoconhecimento, né, nós tivemos algumas searas aí de pedagogia, psicopedagogia, psicoterapeuta, analista de perfil comportamental. Então, a gente vai indo para as searas, tudo aquilo que agrega autoconhecimento para que eu possa evoluir me interessa. Tudo que tem relativo ao ser humano, como fazer o ser melhor do que ele já estava, me interessa. Então, inclusive, eu dou dicas aqui de leituras, né? Tipo, As 5 Linguagens do Amor, é um livro que todo mundo tem que ler, todo pai, todo marido, esposa, tem que ler esse livro, As 5 Linguagens do Amor, eu cito ele aqui, né? Tem a questão dos perfis comportamentais, como eu sou. Nós temos perfis comportamentais e a comunicação com cada perfil, ela é diferenciada. Então, assim, para eu comunicar com o dominante, eu tenho que ser direto, sem rodeios. Já com o estável, nossa, eu preciso, sabe? Já ser mais manso, a fala mais branda, sabe? Já com... então, assim, tem nuances. Então, a gente tem que aprender isso, gente. A ciência está aí trazendo para a gente conhecimento, então a gente temos que nos apropriar desse conhecimento para que a gente possa colocar em prática, ajudar muitas pessoas. Como palestrante também, né? Palestras, olha, aí somos nós três, né? Nós nos reunimos para isso, né? Para levar para vocês conhecimento. Já faço algumas palestras, até por causa do livro, dessa oportunidade que eu tive de escrever esse livro. Então a gente dá uma pitadinha de conhecimento, né? Com muita humildade, né? A gente não sabe tudo, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente quer compartilhar e fazer os outros crescerem, como nós tivemos essa oportunidade. Transformar vidas. Transformar vidas. É isso aí, gente. Nós estamos chegando já perto do final do nosso podcast. Já, né? E eu quero, em nome do nosso grupo C3Decast, presentear a nossa palestrante. Que isso, gente? Mas antes disso, eu quero dizer que nós somos amigas. Isso. Nós trabalhamos no mesmo lugar durante muitos anos e nós montamos aqui uma sociedade do C3Decast. Então, a nossa palestrante hoje é também a nossa amiga. E a dona desse amor, essência, tem que ganhar um presente que retrate o amor. Isso aí. Ai, eu quero que você receba aí com nosso agradecimento. Obrigada. Eu vou abrir presença. rapidinho, tá, gente? Que eu sei que vocês estão curiosos. Vocês estão curiosos? Muito Tem muito nó, Cicléia, socorro. Ai, rasga, que é melhor. Olha, a emoção com a razão, vai devagar. Trabalhando a paciência. Paciência é uma palavra também chave. E quando a gente está sem paciência, o que a gente faz? Respira. Respira. Para fazer o quê? Para deixar a razão descer. Na verdade, a emoção descer para a razão. Isso aí. Tchan, 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 tchan. Gente, que carinho. Muito pra não obrigada. quebrar. Você merece. Foi uma honra, né, estar aqui com vocês. Gente, olha que amor. Olha, gente, que lindo. Amei. Sim, de coraçãozinho. Amei. Para muito sua obrigada, casa, para muito você obrigada. lembrar desse momento Maravilhosa, que você obrigada. transmitiu esse amor. E olha, gente, essa fase pode ser linda e de ótima aprendizagem para ambos, os pais e os filhos. Então, fica com a gente, curte, compartilha, faz aquilo tudo que tem que ser feito, nos ajuda para que a gente possa transformar vidas. Né, meninas? Vem C3Decast. Bora, acompanha a gente nas Lembre-se redes que sociais. O poder está no amor. Isso Aí, aí. o amor Isso aí. tudo supera. É tudo. isso. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.